Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 13, versículo 16. Está escrito: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora vamos ler a passagem toda para a gente não perder o contexto. A partir do versículo 1. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, para lermos essa passagem. Capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Vamos orar? Tem mais um momento de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de todo amor, de toda misericórdia, nós rogamos, Senhor, que abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que haja entendimento espiritual, Senhor, das palavras eternas desse livro, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, seja edificada nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre a posição do discípulo no reino quanto ao serviço, como um escravo. E a palavra aqui que nós vamos ter como base é João 3,16, quando o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Meus irmãos, eu estou numa série aqui de estudos, vocês estão acompanhando, chamado Discípulo, e nós já tivemos 3 estudos anteriores e um pré-estudo, ou seja, já tivemos 4 estudos anteriores, e nos estudos anteriores nós vimos que há uma diferença entre o Evangelho do Reino, o Evangelho desse mundo, o Evangelho do Reino, que é fundamentado no senhorio de Cristo. Vimos a submissão do discípulo a este senhorio, e o último que nós vimos foi sobre a opinião que o discípulo deve ter acerca dos próprios serviços que ele desenvolve nesse reino. Então, nós vimos isso daí. Se eu pudesse resumir essas 3 mensagens numa única frase, eu diria o seguinte: no Evangelho do Reino, o Senhor Jesus é o Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o Rei que domina sobre todos. O discípulo é aquele que reconhece esse senhorio, que se submete ao Senhor como Rei, como autor de todas as bênçãos, e o serve. E quando ele desempenha esse serviço, quando ele faz a sua obra em prol desse reino,
ele não considera esse seu serviço como algo digno de recompensa, algo digno de elogios públicos. Ele sabe que fez apenas o que deveria fazer, e ele diz a si mesmo acerca do seu serviço: sou um servo inútil. Então aí resumi as 3 mensagens anteriores. Mas a última mensagem que nós falamos sobre a passagem de Lucas 17, de 7 a 10, a famosa passagem do servo inútil, que nós vimos que não é a passagem ali do servo inútil, nós vimos que o discípulo ele deve avaliar o seu serviço do reino, do discípulo no seu reino. E aí nós devemos nos perguntar isso, porque estamos falando em termos de serviço nessas últimas 3 mensagens. Depois a gente vai entrar num outro aspecto do discipulado, a questão do amor. Mas em relação a serviço, o discípulo olha para si mesmo, ele fez um bom serviço e diz assim: não fiz nada demais, só fiz o que deveria fazer. Mas o que a palavra de Deus fala para nós acerca do serviço a ser desempenhado no reino? Estão entendendo a questão? Agora não é a minha ideia, a minha opinião sobre o que eu fiz, mas é a posição pelo qual a Bíblia coloca o servo no reino de Deus. E aí essa passagem que nós vimos hoje, lemos aqui em João 13, ela é muito importante para nós. Gente, hoje em dia, eu gosto de usar uma expressão que não é minha, é de A.W. Tozer. Ele diz assim que o evangelho dos santos de plásticos dos nossos dias, ele está falando dos crentes que muitas vezes não são crentes, esses evangélicos de plástico, muitas das vezes têm dado grande ênfase a uma questão acerca da posição dos filhos de Deus. E isso é uma discussão que já tem corrido aí 20, 30 anos, em que para muitas igrejas o importante é saber qual é a posição do cristão no reino de Deus. E eles dão uma ênfase que é uma ênfase torta em relação à palavra de Deus. Então, para esses, por exemplo, o indivíduo, uma vez que ele é convertido, uma vez que ele é alçado a essa posição elevada de filho de Deus, é considerado como alguém especial, alguém que está, de certa forma, num lugar especial, num trono, e ele não deve explicação para ninguém. E você vai encontrar, vocês podem entrar na internet, eu gosto de ver como é que o pessoal está pensando. Entre na internet, coloque a frase assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Ou eu não sou dona do mundo, eu sou filha do dono. Pode colocar, vocês vão se impressionar com a quantidade de sites de autoajuda, sites de igreja, em que essa frase é colocada como central na vida do cristão. Ou frases do tipo: Deus te escolheu para reinar nesse mundo, você é cabeça, você não é cauda, você é filho. O que eu vi bem assim: eu sou filho de Deus, eu não sou escravo de ninguém. E são frases que deixam uma ideia errada da posição acerca, né, do Filho de Deus no reino de Deus. E essa noite nós vamos tentar encontrar essa resposta. Qual é a nossa posição acerca do serviço desempenhado? E nós temos essa declaração espantosa do Senhor Jesus, no João 13, versículo 16. Abram aí a Bíblia de vocês, quando ele diz assim: em verdade vos digo, que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, ele está agora, dentro dessa passagem, falando sobre os seus discípulos. É um contexto muito especial. Essa declaração do Senhor, meus irmãos, é dito, né, num momento muito especial, num momento muito solene. O Senhor Jesus está compartilhando a última refeição com seus discípulos antes de ser preso, antes de ser crucificado. Ele sabia que era chegada a sua hora, ele sabia que seria traído, ele sabia que naquela noite ele seria entregue, seria julgado de maneira injusta, seria também, de alguma forma bem grave, torturado e depois morto. Mas mesmo sabendo disso, ele continua com seus discípulos. Diz a palavra em João 13, versículo 1, assim, né? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, ele não desistiu. O Senhor Jesus, mesmo nesse momento solene, como mestre, como supremo discipulador, ele sabendo que estava para deixar esse mundo, ele não perde a oportunidade
de trazer uma última e valiosa lição aos seus discípulos reunidos. É quase como uma parábola encenada da sua posição de servo sofredor. Ele se auto-humilha ali e mostra para os discípulos uma última lição. Ele humildemente lava os pés aos seus servos. Versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Então esse é o contexto. E aqui tem uma parte que eu não vou ler, que nós já lemos. Pedro, ele fica horrorizado, fica indignado, ele protesta contra aquilo, ele se assustou contra uma coisa que parecia uma flagrante injustiça, uma humilhação para com o seu amado mestre, e ele chega a dizer, Senhor, tu me lavas os pés a mim. Pedro sabia a posição dele, e ele sabia quem era o Senhor Jesus. No versículo 8 ele vai dizer assim: tu nunca me lavarás os pés. Pedro é aquele cara sanguíneo, aquele cara que vê uma injustiça, ele vai adiante e diz, ele é um mestre, eu sou discípulo. Está invertida aqui a ordem. Mas no final o Senhor conversa com ele, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o Senhor lava os pés de cada um e enxuga os pés de cada um dos discípulos. Aí no versículo 12, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, e essa é a pergunta importante: compreendeis o que eu vos fiz? E aí veja o versículo 13, depois o 16. No 13 diz assim: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem. E olha o que ele diz: porque eu o sou. Ora, sendo eu o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aí é o versículo base para nós aqui: em verdade, verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor. Quem é o Senhor aqui? O Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o mestre, o Senhor. Quem é o servo? Os discípulos. Está dizendo, o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O Senhor Jesus está enviando os seus discípulos ao mundo. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então nós temos aqui uma passagem em que fica clara a posição do discípulo no reino de Deus quanto ao serviço. E essa é a última lição, meus irmãos, para os discípulos, aqui e ali, antes da crucificação. E essa lição está ligada a servir. Servir com humildade, servir com abnegação ao seu irmão. E aí, essa passagem ela é rica em muitas situações, que eu não vou entrar hoje aqui, seja servindo em relação ao perdão, que tem uma linha muito forte de perdão nessa passagem, seja em relação às necessidades imediatas, mas a palavra de ordem aqui é servir. Ele está dizendo, se eu, o mestre, servir, vocês não podem fazer por menos. E é por isso que o Senhor Jesus, ele ilustrou, ele ensinou esse princípio com esse forte exemplo. Isso talvez tenha sido algo que impactou muito os discípulos ali reunidos. Pedro foi aquele que se levantou e falou, mas provavelmente os outros também estavam assim, olha, tem alguma coisa errada, ele não pode estar fazendo um serviço de escravo, um serviço tão baixo, que seria para o escravo mais humilde, o menorzinho da casa. Ele é o mestre, ele é o Senhor. Então teve um grande impacto, e ele fez algo, ele sendo mestre, ele fez algo que, segundo o que preconiza o mundo, meus irmãos, era algo que não teria cabimento. Como um mestre, uma autoridade, ele abandona esse seu poder, esse seu momento de autoridade, e ele mesmo se humilha e se submete a servir os menores. Então era algo inusitado. Pedro, ele deu voz ao que o mundo diria assim, não, isso não faz sentido. Mas no reino de Deus, meus irmãos, os valores
não são os valores do mundo, tá? Se no mundo as autoridades são sempre servidas, isso não ocorre no reino de Deus. Tem muitas passagens, tem uma passagem em Lucas 22, 26, que o Senhor Jesus diz assim: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então, no reino, os valores são diferentes do mundo. O que o Senhor Jesus está dando aqui é um exemplo, talvez o maior exemplo aqui sobre serviço. Ele, o maior de todos, é também servo de todos, a ponto de não só lavar os pés aqui nessa situação, como também de entregar sua própria vida pelos seus discípulos, porque ele os amou, e os amou até o fim. Está claro até aqui, meus irmãos? Estão me acompanhando? Mas olha, nessa noite eu não estou analisando essa passagem do lava-pés em sua conexão com temas como perdão, como purificação, porque é uma passagem muito rica desse assunto. Em outro momento, se Deus permitir, a gente vai entrar nesse tema. Mas o meu interesse hoje, nessa passagem, é esse aspecto de serviço, para responder à questão que ficou da mensagem anterior. Qual a posição do discípulo no reino? Porque alguém perguntou assim: poxa, mas será que somos sempre inúteis? Será que em relação ao serviço nós somos inúteis? Não, você tem que reconhecer o seu serviço em termos da inutilidade dele. Mas a palavra nunca te chamou de inútil. A palavra te chamou de uma coisa um pouco mais grave. E o que ela chama de mais grave é o que nós vamos ver hoje. Por quê? Porque no verso 13, o Senhor Jesus declara que Ele é mesmo, olha bem, o Mestre e o Senhor. Essa é a verdadeira posição do Senhor Jesus. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, o Kyrios, o Senhor. E os seus discípulos dizem assim: vocês fazem bem em reconhecer isso. É como se estivesse dizendo: olha, é isso mesmo, tá? Eu sou Mestre, eu sou o Senhor. Vocês falam, me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e vocês fazem muito bem em me chamarem assim, em reconhecerem essa minha posição, porque é isso que eu sou. Mas já no verso 16, o Senhor, ele se volta agora, não para ele, mas para o seu discípulo. Ele diz assim: o servo não é maior que o seu Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se eu, que sou mestre, o Senhor, me dignei a fazer um serviço tão humilde, vocês, discípulos, não podem se achar acima de mim, a ponto de não quererem servir uns aos outros. Porque ele vai dizer: ora, sendo eu o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, lá no versículo 14. Então ele está deixando claro, ou seja, ele deixa clara a posição dos discípulos quanto à disposição em servir. E qual é a posição dos discípulos, meus irmãos? Ele chama lá no versículo 16, o servo não é maior que o seu Senhor. Essa é a nossa posição em relação à disposição em servir. No reino de Deus, como servos, como aqueles que estão desempenhando o seu trabalho, a nossa posição é de escravo. Alguém me falou assim: mas fica chato, parece que está me chamando de inútil. Não, cara, você não é inútil, você é escravo. É um grau um pouco mais baixo do que isso. Então, quanto ao serviço, quanto à disposição no reino de Deus para servir, nós somos chamados a sermos servos, sermos escravos. E aqui eu vou ter que falar um pouco sobre a palavra servo, porque a palavra servo ela ficou domesticada, né? A palavra servo em português, de tanta gente usar ou não usar mais, ela acabou apresentando hoje em dia uma conotação de serviçal, né? De criado, uma pessoa que foi chamada, foi arregimentada para fazer um serviço pontual, às vezes até em troca de um salário ou de algum favor, e ela se tornou domesticada, perdeu o sentido original. E pior, na igreja, a palavra servo, meus irmãos, foi um elogio, né? Hoje em dia na igreja você vai encontrar assim: olha, que grande servo de Deus é aquele homem. Ou como uma vez que eu fui numa igreja, disse assim: meus irmãos, nós temos entre nós a grande honra de ter o grande servo de Deus, pastor fulano de tal entre nós, palmas para ele. Aí o homem se levanta e todo mundo bate palma. Mas a palavra servo
não é isso na palavra de Deus. E aí nós perdemos a força da palavra que o Senhor Jesus usou aqui para com os seus discípulos. A palavra que é usada no original aqui em grego é doulos. Meus irmãos, doulos é literalmente escravo. Alguém pode dizer, não, mas pode ser alguma coisa para servir. Não, tem uma outra palavra para isso, que também pode ser escravo, mas é um pouco mais fraca, que é diácono. Mas a palavra que ele usa aqui é doulos. Escravo, literalmente, é alguém em posição de servidão, cuja vontade é rendida à vontade de outrem. O que o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos é o seguinte: sim, eu sou mestre, eu sou o Senhor, e vocês são escravos, e um escravo não pode se negar a fazer algo que o seu mestre faz. Se eu sirvo, vocês também deverão servir, vocês são escravos. É uma palavra boa? Tem gente que se ofende com isso. Mas há quem diga até que o Senhor Jesus não estava chamando os seus discípulos de escravos. Você vai encontrar gente dizendo que não. Mas a questão aqui é que o Senhor Jesus nunca nos tratou como escravos. As pessoas confundem. Aqui eu não estou falando que nós somos escravos, e assim, eu estou falando em relação a serviço, qual é a nossa posição no reino de Deus. Ele nunca nos tratou como escravos. O contexto da passagem é de serviço. E aqui os discípulos são enviados para servir. E a palavra usada é essa mesma, é doulos. Em verdade, eu vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, do que o seu dono, do que o seu amo. Os irmãos estão entendendo aqui? Então, em relação à posição a servir, nós somos escravos. Então, em prol do reino de Deus, em prol dos nossos irmãos, a nossa posição no reino é a de escravo. Depois eu vou falar outras coisas sobre isso. Tá? Tem uma outra palavra, já falei diáconos, mas diáconos é uma palavra que pode ser mais entendida como um serviço que é confiado a alguém. Ela também é traduzida como escravo, tá? Mas é uma palavra um pouco mais fácil em relação a um objetivo. Tanto é que ela pode ser traduzida em português como garçom, alguém que serve. Mas aqui ele não usa essa palavra, tá? Que é usado o doulos. Então o escravo ele não é maior do que o seu amo. O escravo não pode se recusar a servir. Ele não pode se considerar indigno de qualquer serviço que o mestre lhe ordene e que o próprio mestre deu exemplo. Está claro? Muito bem. E isso tem implicações fortíssimas, meus irmãos, nessa noite. E eu vou falar de alguma delas. A primeira delas é que nós somos servos no reino de Deus. Olhem, em relação a filhos, né, em relação à nossa posição espiritual, nós somos filhos de Deus, tá? Conquanto sejamos filhos com respeito à nossa posição espiritual, com relação a serviço, nós somos escravos. Deu para entender a diferença? Em relação à posição espiritual, pela morte de Cristo na cruz, pela obra vicária de Cristo, nós somos filhos de Deus. Mas quando o Senhor Jesus se refere a nós em termos de serviço, a palavra que ele usa é doulos. Então, escravo aqui. Então, por serviço e vocação, nós somos servos, nós somos escravos. Ok? E em relação à nossa posição espiritual, nós somos, no caso, filhos de Deus, vou falar isso mais adiante. E por que nós somos servos? Porque a palavra de Deus vai nos chamar de servos, tanto no Velho Testamento como no Novo. No Novo Testamento está cheio dessas passagens. Romanos 6,18 diz assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A palavra servos aqui também é doulos. Nós somos libertos da escravidão do pecado e agora livres, nós fomos colocados sob o senhorio de um outro rei, que é Cristo Jesus. Agora eu sou livre em Cristo. Beleza, você é livre para você ser escravo da justiça. Romanos 6,22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos, a palavra servos também é doulos, em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, está dizendo aqui, transformados em escravos de Deus. Mas eu vou falar depois um pouco dessa escravidão. E então, meus irmãos, é sobre essa condição de serviço, sobre essa posição de escravos que eu estou me referindo. Agora nós somos servos da justiça, nós somos servos de Deus,
E nós temos falado que no reino de Deus há algumas pregações, né? Nós temos falado de algumas pregações, que nesse reino tem um rei, e esse rei é o Senhor Jesus. Mas, voltando à figura de reino, que o Senhor Jesus usa tanto no Novo Testamento, no reino, nós não temos só um rei, num reino nós temos os súditos, nós temos os servos, que são aquelas pessoas que vivem sob a autoridade do rei, vivem a serviço do seu Senhor, eles estão prontos para obedecer às suas ordens. E se você tem um reino, não, no nosso caso um presidente ali, se você tem um reino, todos os habitantes daquele reino são súditos do rei, quer eles obedeçam o rei ou não, quer eles detestem ou amem o rei ou não, se eles estão vivendo naquele lugar que é reinado de um determinado rei, eles são súditos desse rei, e eles lhe devem obediência, eles não podem desobedecer ao seu soberano. No reino tem servo? Tem súdito? Tem pessoas que são contrárias a um determinado rei? Também tem, mas a lei, a ordem, ali a autoridade é do rei. E semelhantemente no reino de Deus também nós temos servos, só que no reino de Deus, esses servos, esses escravos, eles se alegram em cumprir as ordens do seu Senhor, até ao ponto de morrer por ele. E a satisfação do servo é ver a satisfação do seu Senhor, do seu dono. Então, meus irmãos, no reino de Deus, no reino dos céus, o prazer do servo consiste em se submeter humildemente ao senhorio de Cristo. Eu imagino que um servo de Deus, um discípulo de Cristo, ele não vai se submeter a um outro Senhor que não o Senhor Jesus. E assim são os servos do reino, eles estão prontos para desempenhar os seus serviços, todos aqueles que o rei ordena. E o nosso rei, ele não só falou, mas ele deu exemplo de como servir. Essa é uma passagem do exemplo de servidão. Então, de certa forma, os discípulos de Cristo, eles se assemelham, de certa forma, àquela passagem lá do Velho Testamento, do escravo hebreu, que depois de cumprir 6 anos de servidão, ele é libertado, porque ele não podia ficar como escravo a vida inteira, e quando ele é libertado, ele diz assim: eu não quero sair disso não, eu quero continuar escravo de você. Abram aí a passagem, em Deuteronômio 15, 12, depois eu vou voltar a falar um pouco dessa passagem. Então, no reino de Deus, nós somos como esse escravo que não quer sair dessa escravidão, não, ele gosta disso, ele se alegra com o seu Senhor. Deuteronômio 15, 12 diz assim: quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro, ou seja, o deixarás livre. Versículo 16 e 17. Se porém, versículo 16 e 17, se porém ele te disser: não sairei de ti, porque te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre o teu servo, e também assim farás a tua serva. Então aqui é um escravo hebreu, ele se vendeu para um parente talvez, e ele só podia ser escravo por 6 anos, no 7º ele tinha que estar livre. Mas haviam escravos que, quando terminava o 6º ano, eles diziam assim: eu não quero sair dessa casa, eu amo o meu Senhor, eu amo a família do meu Senhor, eu amo o serviço que eu desempenho, eu não quero sair não. E aí, quando isso acontecia, o senhor, ali o senhor daquele escravo, ele ia na praça pública, furava a orelha com uma sovela. Sovela é quase uma ferramenta de fazer sapato, e colocava um brinco ali, e ali aquele brinco tinha o nome do seu senhor, e ele seria escravo para todo sempre, seria servo daquele Senhor. Basicamente somos nós somos servos, escravos no reino de Deus, e nós não queremos viver longe do nosso Senhor. Se for nos dado a chance de nos libertar dessa doce escravidão, nós vamos implorar para permanecer servindo para sempre o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Vocês já ouviram aquele ditado assim: eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu? É um ditado horrível. Tem gente que diz assim: eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. É uma frase muito ímpia, muito ímpia.
Mas os discípulos do Senhor não são assim, eles falam ao contrário, eles rogam para o Senhor assim: Senhor, rogo que me deixe te servir para sempre, não me entregues à minha própria vontade, não me lances para longe de ti, meu Senhor. Para onde eu iria? É só tu tens as palavras de vida. O Senhor Jesus, em um momento, ele perguntou isso aos discípulos, todos estavam abandonando, chegou para os 12 e disse assim: vocês também querem me abandonar? Mas o contexto da frase no original é: vocês estejam muito à vontade para ir embora. E aí eles dizem: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. Essa é a nossa escravidão. No reino de Deus somos todos servos. No entanto, essa servidão, uma servidão que nós não queremos abrir mão. Infelizmente hoje, meus irmãos, muitas igrejas têm colocado um discurso em que os cristãos gostam de pensar a si mesmos como filhos de Deus, mas no sentido que eles são alvos de todas as bênçãos, de todos os privilégios que essa posição outorga, e esquecem a dimensão que, como serviço, eles também são escravos no reino de Deus. Eles têm que estar prontos, dispostos a trabalhar. Está claro até aqui? Então somos todos servos. Vamos pegar uma outra condição aqui. O servo, agora eu vou ter que explicar o servo na condição de escravo. E isso para nós é importante. Na época do Senhor Jesus, quando ele estava ali entre os discípulos, era muito comum, meus irmãos, a prática de escravidão. E havia também a prática de escravidão ou servidão no meio do povo judeu, principalmente com pessoas que eram forasteiras. Mas essa escravidão, ela era um pouco diferente da escravidão negra, terrível escravidão negra, que floresceu no século XVI até o século XVIII e que até hoje tem consequências na humanidade. Essa escravidão, ela não estava baseada em cor, em raça, né? Ela estava baseada basicamente em questões econômicas. Ainda que houvesse naquela época casos de pessoas que foram sequestradas, pessoas que eram vendidas à revelia, pessoas que eram forçadas à escravidão, principalmente para povos estrangeiros, mas dentro do povo judeu não era exatamente assim a escravidão. Na questão judaica, a escravidão era mais uma transação comercial, e essa servidão, ela não poderia durar para sempre, não poderia durar para sempre, a não ser, claro, como já acabamos de dizer, se o servo depois quisesse permanecer servindo para sempre, aí podia, né, ficar o caso. Quando um hebreu se empobrecia, ele poderia vender-se a si mesmo como um escravo para um outro hebreu, um outro judeu mais abastado, às vezes até era alguém da sua própria família. Em geral, ele ficava pobre, ele podia estar perdendo as suas terras, e ele podia empenhar-se a si mesmo como escravo por 6 anos, no 7º ele tinha que ser libertado. Ele recebia quase metade da jornada, né, de um diarista, e ele era mantido ali na casa do seu servo. Então ele tinha o direito de vender-se a si mesmo. E ele era tratado basicamente como um diarista, com toda a humanidade, em sua servidão, ele tinha suas necessidades básicas satisfeitas. E a coisa mais interessante, vocês podem ver lá em Deuteronômio, depois de 6 anos, a palavra diz assim: você tem que libertar o seu servo. E quando libertares, não deixarás ir de mão abanando, de mão vazia. Ou seja, ele recebia quase que um tipo de FGTS, ele não podia sair de mãos abanando, porque a palavra diz assim: porque 6 anos ele te serviu, por um valor menor que a metade de um jornaleiro. Você não pode simplesmente agora mandar ele embora sem nada. Ele pode até ter pago a sua dívida, mas como é que ele vai se manter? Então, até nisso, essa servidão olhava para a pessoa com humanidade. Então, na casa daquele senhor, o servo, o escravo, ele recebia teto, ele recebia proteção, ele recebia cuidados, recebia mantimentos, e em troca, o seu serviço, a sua vontade era do seu dono. Então, essa era a forma mais branda de servidão que havia ali nos tempos de Jesus, mas era mais branda. Haviam outras 3 modalidades de serem escravos, e de maneira geral, eu vou falar para vocês, um israelita ele podia se tornar escravo, primeiro por não poder pagar suas dívidas, por haver roubado e ele não poder restituir, ou por ter nascido de pais escravos, pais servos.
Porque se ele nascesse de um servo que estava servindo seu senhor, quando o servo era libertado, o filho continuava servo do seu senhor. Então, eram essas três formas. E a forma mais comum, era quando alguém contraía dívidas, ela era levada ao tribunal e ela não podia pagar. Aí, nesse caso, os seus bens eram vendidos. Se os bens não fossem suficientes para pagar a dívida, os seus filhos poderiam ser vendidos, sua esposa, a própria pessoa poderia ser vendida, e era talvez a saída mais honrosa, né? Era a pessoa que penhorava seus bens para pagar sua dívida, mas quando isso não era suficiente para saldar o compromisso, o indivíduo vendia a si mesmo como escravo. Mas aqui era um sentido de tribunal. O juiz o vendia para pagar a dívida, em troca das dívidas. E, às vezes, quando era entre os gentios, era terrível, porque a pessoa era presa e ficava para sempre em trabalhos forçados. Na maioria das vezes, ele era vendido para o próprio credor a quem devia a dívida. Outras vezes, ele era vendido para aquele senhor, talvez um parente comprava aquela dívida e ele passava a servir aquele parente. Claro que uma vez que ele passasse a servir o seu parente, ele só podia servir por 6 anos. No 7º, ele estava livre. Mas quando a dívida era muito grande, meus irmãos, muito grande, e ele era levado ao tribunal, era vendido ele, a mulher, os filhos, as casas, tudo que ele tinha, as terras, para pagar a dívida. Vocês lembram da parábola do Senhor Jesus? Vamos abrir rapidamente Mateus 18, 23, 25, porque o Senhor Jesus usa essa figura de escravidão aqui. Mateus 18, 23 a 25. E olha que ele está falando do reino de Deus aqui. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, aqui é o rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. No caso aqui, os servos são todos os súditos do reino. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Esse daqui não podia pagar a dívida. E ele ia ficar escravo até que a dívida fosse paga. Quando ele ia ser libertado? Nunca. Nunca. Essa era a situação mais comum de escravidão. A pessoa devia, o credor levava ao tribunal, vendia as coisas se não fosse suficiente, vendia o homem, se não fosse suficiente, o juiz podia mandar vender a família toda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos alguém endividado, alguém com uma conta impagável, e como resultado ele era vendido como escravo. Eu fico pensando que essa regra seria útil hoje, né? Com um consumismo tão grande, as pessoas se endividam no cartão e deixam aí, às vezes, sem pagar suas dívidas. Mas não quero falar sobre isso aqui. E uma vez vendida, a pessoa não era mais dona de si mesma, meus irmãos. Ela teria um dono que ia dirigir a sua vida. Ela perderia sua liberdade, sua autonomia, sua vontade própria, ela perderia até o seu nome, não seria mais chamado pelo seu nome, era fulano, escravo do fulano de tal, e uma vez que ele era vendido pelas dívidas que ele não podia pagar no tribunal, ele teria sua orelha furada, e um brinco em forma de argola com o nome do dono seria pendurado. A partir de então, ele era conhecido como escravo do senhor fulano de tal, Beltrano de tal. Ele não tinha sequer mais identidade própria. E ele vivia pelo pagamento dos seus serviços. É diferente daquela escravidão mais branda. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor usou na passagem de João 13, doulos, é esse sentido. Alguém que é escravo de outro. O Senhor Jesus disse, eu sou o Senhor e mestre. Senhor, a palavra Kyrios. Kyrios significa também dono. E servo significa escravo. Na maior parte das vezes que aparece a palavra escravo no Novo Testamento, é doulos. Esse é o significado original. E no Novo Testamento, gente, todos os discípulos, eles se mostram como escravos do Senhor Jesus. Deixa eu pegar rapidamente algumas passagens aqui. Romanos 1:1, se puderem abrir, ok, senão eu vou falando aqui para vocês ouvirem. Romanos 1:1, olha Paulo falando sobre ele. Paulo, servo de Jesus Cristo, a palavra servo aqui é escravo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Colossenses 4:12,
Saúda-vos Epáfras, o que é dentre vós servo de Cristo Jesus, servo aqui também é doulos, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e perfeitamente, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Olha o que Tiago fala sobre ele mesmo, em Tiago 1:1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações também aqui, doulos. Olha o que Pedro fala sobre ele em 2 Pedro 1:1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E continua, meus irmãos, Judas, o que Judas, não o traidor, Judas 1 fala sobre ele mesmo, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele está dizendo: sou escravo de Jesus. E temos Maria, Lucas 1:38, Maria deu para si o título que é o maior título que nós podemos dar para ela, e ela diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Ela está dizendo: sou escrava do Senhor, está aqui, não tenho mais vontade, a vontade é tua, que se cumpra a tua vontade, a tua palavra, conforme você está falando. São pessoas que disseram assim: quanto à posição no reino de Deus, quanto a serviço, eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo do Senhor, eu sou escravo do Senhor Jesus. E aí tem tantos outros termos nas Escrituras, santos que sabiam que a sua dívida impagável fora saldada pelo Senhor Jesus, santos sabiam que foram comprados por preço, pelo sangue do Senhor Jesus, e que agora suas vidas pertenciam ao Senhor Jesus. E mais ainda, eles se alegravam, era o título que eles davam para eles: eu sou escravo do Senhor Jesus, usando uma palavra que na época, quando era lida, era uma palavra com conotação extremamente negativa, ofensiva, uma palavra humilhante. E eles estão dizendo: eu sou escravo do Senhor Jesus. Hoje em dia essa palavra perdeu a força, nós não temos nenhuma palavra que seja talvez com tanta força quanto essa de escravo, porque agora a questão de escravidão, ela ganhou uma outra conotação social, mas aqui é de serviço, de perda, ela não tem mais. Eram pessoas que se autodeclaravam escravos, que não viviam mais para si mesmos, viviam para o seu Senhor. Meus irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Claro, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, como diz Pedro, mas também ele morreu por nós por um outro motivo. Em 2 Coríntios 5,15 diz o seguinte: ele, claro, morreu pelos nossos pecados, mas tem mais um motivo, diz assim: ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ora, se eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para outro, por definição, eu sou escravo desse outro. Ele morreu para se tornar Senhor de todos nós, todos nós. Em outras palavras, ele morreu também para que nós vivamos para o seu serviço. Meus irmãos, nós fomos comprados por um preço. Nós fomos comprados para ele por um preço, e agora as nossas vidas pertencem a ele. Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 6, que vós fostes comprados por preço. Todos nós fomos resgatados. E o preço não foi barato não, a dívida que nós tínhamos impagável, ele pagou em nosso lugar. Nós que deveríamos ir para a prisão eterna por causa dessa dívida, nós tivemos essa dívida saldada, e outro a pagou em nosso lugar. Então tenhamos muito claro em nossa mente essa verdade. Todos nós somos como aquele indivíduo com aquela dívida impagável, impossível de saldar. E devido ao pecado dos nossos primeiros pais, nós fomos escravizados pelo pecado, e a nossa dívida para com Deus não pode ser paga por homem algum, mas Cristo pagou o preço. Cristo nos comprou para Ele, e agora, em termos de serviço, nós podemos falar para nós mesmos: nós somos escravos de Cristo. E quando nós produzimos qualquer bom trabalho para o reino, ainda como servo, nós dizemos assim: olha, eu só fiz o que deveria fazer, sou um servo inútil.
Essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. Não há mérito em nossos esforços. Por quê? Porque o escravo só cumpre a função que o seu dono lhe deu, que obedece às ordens do seu dono. Ele nos comprou o escrito de dívida que era contra nós. Aí alguém diz, mas isso é só Novo Testamento. E no Velho? Salmo 116, versículo 16. Olha o que diz o salmista no Salmo 116. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Eu não só sou servo, não só sou escravo, mas a minha mãe também era escrava, mas tu me libertaste, e agora, uma vez libertos do pecado, fomos feitos escravos da justiça, não tem saída. Essa é a noção do discípulo acerca da sua submissão e serviço. E essa é a marca registrada, meus irmãos, de todos os santos. De todos os santos. Hoje em dia está bem diferente. Às vezes eu gosto de olhar alguns status de Facebook ou Instagram, o pessoal coloca uns status completamente diferentes, né? Eu vi um que a pessoa colocou assim, eu sou um personal influencer. Aí eu fui ver quem era a pessoa tinha 20 anos. Diga assim, eu sou estudante, eu sou sustentado pelos pais. Não, eu sou um personal influencer, eu sou um youtuber, eu sou isso, sou aquilo. E às vezes você vai encontrar também no Facebook gente cristã dizendo assim, eu sou filho do dono, todo ouro, toda prata pertence ao meu pai. É verdade, pertence. Mas é bom você lembrar que, apesar disso tudo, eu sou escravo dele. E as pessoas gostam de se colocar de um jeito, se descrever de um jeito, que era diferente do jeito que Paulo, Tiago, Judas, Maria e os salmistas se descreviam a si mesmos, porque para nós caberia assim, sou escravo de Cristo, fui comprado por Cristo com seu próprio sangue, ei, eu não pertenço mais a mim mesmo, ei, a minha vida não é minha, é dele, aliás, nem a minha morte é dele, é minha mesmo, a minha morte é para ele também, porque eu vivo e morro para ele. Isso é radical. Isso muda todo o jogo. E isso está de acordo com a palavra de Deus, lá em Romanos 14, 8 e 9. Olha o que diz Romanos 14, 8 e 9, uma palavra muito forte. E aqui Paulo falando, ele diz assim, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. O sentido aqui é de escravos, de servos. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, ser dono, ser amo, ser o Quírios, tanto de mortos como de vivos. Gente, isso é óbvio para nós cristãos, mas hoje em dia nós somos obrigados a relembrar essas verdades. E para muitos é ofensivo dizer que nós somos escravos, mas nós somos escravos do Senhor Jesus. Nós não temos vontade própria. Se você tem vontade própria, você bate no peito e diz, é eu que mando na minha vida, você não é servo de Cristo. Você não é servo de Cristo, é outra coisa. Você é servo de outra pessoa. Porque o Senhor Jesus, ele chega e diz assim, olha, não é assim entre vós. Ele diz lá em Mateus 20, 26, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. É pesado. E aí eu posso perguntar uma coisa, será que é possível deixar de ser escravo? Se como cristão sou escravo de Cristo, e se eu não sou cristão, será que eu sou livre? E aí, já para terminar aqui, eu quero dizer assim, que é impossível deixar de ser escravo. No tempo em que vivemos, meus irmãos, onde todo mundo se ofende por qualquer coisa, se melinda por qualquer bobagem, qualquer palavra mais dura, se hoje em dia nós vivemos numa sociedade que tem uma minoria raivosa, que tenta limitar o pensamento da maioria, porque lhe soa ofensivo aos ouvidos qualquer coisa, é provável que haja gente que pense o seguinte, olha, se ser cristão é ser escravo, não quero ser cristão, eu quero ter minha própria vida, eu quero ser o capitão do meu próprio barco, na minha canoa quem rema sou eu, e bate no peito e diz, eu não preciso de ninguém mandando em cima de mim. Mas isso é uma tolice rematada. Por quê? Porque não há nada mais errado, mais ingênuo nesse pensamento. Porque somos todos escravos, todos nós.
Sendo de Cristo ou não, nós somos escravos, porque antes de nós sermos encontrados por Cristo, e eu quero lembrar que foi Ele que nos encontrou, não fomos nós que encontramos Ele. Antes nós tínhamos já uma dívida, uma vida que não era nossa, nós não tínhamos vontade própria, nós estávamos perdidos, andando no mundo segundo o curso desse mundo, escravizados pelo pecado, fazendo a vontade de Satanás. Nós não tínhamos também vontade própria, não, nós não tínhamos liberdade. Mas nós gostamos de pensar que não somos escravos de ninguém. Ninguém manda em mim. Essa é a característica hoje das igrejas liberais. E aí você pode dizer, não, mas isso é coisa de hoje. Gente, João capítulo 8, nós temos depois leiam o capítulo 8 inteiro de João. Nós temos uma passagem que parece de hoje. Tem um monte de gente seguindo a Jesus, dizendo assim, olha, eu vou te seguir, e ele começa a falar sobre o reino de Deus. E ele começa a falar sobre pecado, aí o pessoal se ofende, parece hoje, o pessoal com mimimi, né? Então nós temos um diálogo muito, muito revelador entre o Senhor Jesus e pessoas que diziam segui-lo. Muitos judeus, quando escutaram o que o Senhor Jesus falou sobre pecado, eles se ofenderam. Abram aí João 8, 31 a 36, não vamos ler todo não, só 31 a 36. Olhem o que ele falou para os que haviam crido nele, olhem bem. João 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, olhem bem, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele fala libertará, o sentido da palavra no original é, vocês deixarão de ser escravos, porque vocês são escravos. Era uma palavra ofensiva, e esse pessoal dizia crer em Jesus. Olha a resposta deles, responderam-lhes, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu sereis livres? Porque eles entenderam que a palavra do Senhor Jesus é, vocês são escravos, vocês não têm liberdade, vocês não têm vontade própria, mas eu posso libertá-los. Então eles vão dizer, como diz assim, sereis livres? Nós não somos escravos. E olha a resposta do Senhor Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o texto continua, e eles se ofendem grandemente, porque eles batem no peito, nós somos descendência de Abraão, depois eles batem no peito, nós somos filhos de Deus, né? Nós temos Deus como nosso Pai, e eles vão se arrogando, e aí o Senhor Jesus é obrigado a dizer, olha, eu vou falar de quem vocês são pais, né? De quem vocês são filhos, aliás. Então eles dizem, sua arrogância, somos descendentes de Abraão. Se ofendem quando o Senhor denunciou a posição deles. Qual era a posição deles? É a mesma nossa, escravos. Só que não eram escravos de Deus, eram escravos do pecado. E essa é a verdade nua e crua que esses pretensos seguidores não queriam ouvir. E depois eles, deixaram o Senhor Jesus. Qual foi a resposta do Senhor Jesus para eles no final? Depois de tanto eles se arrogarem, versículo 44, 8:44. Eu desconfio que se hoje o Senhor Jesus pregasse a nós diretamente, usando as nossas palavras, ele usaria algumas palavras tão ofensivas para nós, que possivelmente algumas pessoas se levantariam e sairiam e não voltariam mais. Olha o que ele diz no versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Cara, tem até que falar dessa maneira, né? Vocês são do diabo. É isso que ele está falando para os judeus, descendentes de Abraão. Ele foi homicida, o pai de vocês foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e ele é o pai de vocês. Então vocês são mentirosos também. É ofensivo demais. E por que eles se ofenderam? Porque o Senhor Jesus disse assim, vocês são escravos. Vocês não têm liberdade própria, e vocês são escravos de um senhor terrível, que é o próprio pecado, e o pai de vocês é pior ainda,
que é o próprio diabo, Satanás. Ficou claro, meus irmãos, aqueles homens que eram aspirantes a discípulos, eles achavam que eram livres, mas eles sempre foram escravos do diabo. Entendamos aqui, antes de Cristo nos encontrar, o pecado era o nosso dono, e nós seguíamos o nosso grande líder, que era Satanás. Sempre fomos escravos. E as Escrituras deixam bem claro que nós fomos libertos do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, ou seja, no reino tem o rei. Nós éramos escravos do imperador das trevas, agora nós somos súditos do reino de Deus, onde quem reina é o Filho de Deus. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de um reino e fomos para outro, de um senhorio para outro. Se você imagina que ninguém manda na sua vida, você está redondamente enganado. E quando um filho de Deus, ou alguém que se diz filho de Deus, ele se recusa a servir, ele não gosta de servir, ou ele faz corpo mole, ou ele faz de conta que serve, quando na verdade ele deixa o trabalho para os outros, ele não está sabendo direito onde é que ele está se metendo. Porque ele está batendo no peito, não, eu sou livre. Pode ser que seja o mesmo caso desses judeus aqui. O Senhor Jesus diz assim: o pai de vocês não é o pai de Abraão, o Deus de Abraão, o pai de vocês é o diabo. Então a Escritura deixa muito claro isso para nós. No império do diabo nós éramos escravizados pelas inclinações da carne, pelas seduções do mundo e pela astúcia de Satanás, meus irmãos. Estávamos longe de ser livres, longe. Nós não tínhamos liberdade para fazer o que era correto, justo, bom. E nesse reino de trevas, parecia que podíamos fazer o que nos desse na cabeça. E aí nós tínhamos a ilusão de liberdade, que é o que acontece no mundo. O mundo tem a ilusão que é livre, quando na verdade ele não consegue escolher fazer o bem, fazer o correto, fazer o justo. Ele não consegue, ele não tem liberdade. Achávamos que éramos espíritos livres, mas na verdade éramos escravos da pior espécie, escravizados pelo egoísmo, pelo engano, pela ilusão. Está claro aí? Não se enganem, não há como escapar da condição de escravo. Ou nós deixamos que o diabo e o pecado nos escravizem por toda a vida, ou nós deixamos que o Senhor Jesus seja o nosso dono, o nosso amo. E esse senhorio de Cristo é aquele daquele escravo que, quando ele é liberto, diz: eu quero é ficar com esse homem para o resto da vida. Eu e a minha família, eu não quero me libertar desse senhorio. Esse é o senhorio do Senhor Jesus. Meus irmãos, só tem dois caminhos, não há três caminhos, né? Não tem assim, o meu caminho, o caminho de Deus e o caminho do diabo. Ou você está no caminho do diabo, ou você está no caminho de Deus. E se você acha que está no seu caminho, é pior, você está no caminho do diabo, chamando o diabo de seu mesmo, você sendo o próprio diabo. É impossível deixar a condição de escravo, nós não temos como deixar isso daí. Você não tem a questão de eu sou livre ou eu quero ser livre. Ou você é liberto do reino de Satanás, do império das trevas, e vai para o reino do Filho, ou você continua lá escravizado no reino do diabo. Não tem outra saída. Então a questão é: você prefere permanecer como escravo no inferno, ou neste inferno, ou ser um servo no reino de Deus? Essa é a pergunta. E para finalizar aqui, vivendo como servo, né? Vamos falar um pouco como é viver como um escravo. E aqui algumas verdades talvez fiquem mais claras. Olha, nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus para servir no reino dos céus. E nesse reino nós temos que ficar certo de uma coisa. Olhem bem, nesse reino nós não fazemos tudo o que queremos e nem seremos tudo o que desejamos. Vou repetir. Nesse reino nós não fazemos tudo o que queremos e nem seremos tudo o que desejamos. Quando você encontra o crente que ele ainda acha que ele quer fazer aquilo que ele quer, e ele aspira a alguma coisa em detrimento da palavra de Deus, ele não está entendendo a posição dele no reino de Deus. Porque no reino de Deus a vontade é de outra, não é minha. Eu, como cristão, eu não posso ser algumas coisas. Eu não posso almejar algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Como discípulo de Cristo, eu não posso tomar algumas decisões que são contrárias ao que a própria palavra de Deus me fala. Eu não tenho liberdade para isso, meus irmãos. Nós somos escravos de Cristo e a palavra dele, a sua vontade revelada para nós, os escravos, está aqui. Nós não temos liberdade para dizer assim: não,
com Cristo eu cuido, eu me entendo com Ele, eu resolvo. Não tem essa. Ele é o rei, Ele é o rei. Então, nesse reino você não pode fazer qualquer coisa. Uma outra verdade desse reino é que somente os que nascem nesse reino são considerados súditos do reino, são participantes. Não há naturalizados no reino de Deus, não há naturalizados. Então, nos Jogos Olímpicos, tem alguns atletas que se naturalizaram para outros países para participar dos Jogos, por outro país, né, por outra bandeira. No reino de Deus não tem essa, não. Ou você nasce no reino e você se torna súdito de nascimento, ou você não faz parte dele. Não há naturalizados. O Senhor Jesus, ele fala para Nicodemos, em João 3,5, o seguinte: em verdade te digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nesse reino, você não faz o que você quer, você não vai ser tudo o que você deseja, e você só pode fazer parte dele se você nascer dentro. Não há carteira de naturalização, não tem essa. O servo, ele deve aceitar a sua morte para entrar nesse reino. E ele só pode morrer pela morte de outro, do próprio Senhor desse reino, Cristo Jesus. Quando Cristo morre na cruz, o servo, ele olha para aquela morte na cruz e a considera como sua. Ele diz assim: aquele homem, aquele justo, ele morreu a morte que era minha, era eu que deveria estar ali. E pelos méritos de Cristo, ele adentra nesse reino, ele nasce de novo, ele tem um novo coração. Ele morre sob um soberano perverso, terrível, que é o diabo, o escravo, e ele renasce sob o domínio de Cristo Jesus, sem nenhum custo, sem nenhum custo. Então, somos escravos de Cristo, nossa vida não nos pertence. Uma das coisas que eu ouvi uma vez da boca de uma senhora, que eu considero assim uma das coisas mais tristes que eu ouvi num momento de aconselhamento, é que essa senhora estava se separando do marido, crente, e eu disse: mas você conhece a Bíblia, você está há anos na igreja, você sabe que não é o caso, e não era nem por traição, nem nada, porque ela queria viver a vida. E ela disse assim: olha, com Cristo é eu que me entendo, eu converso com Ele e a gente se entende. Ela vai convencer o Senhor. Quer dizer, a pessoa não está entendendo a posição, ela deixa de ser súdito, e ela é alguém agora, um negociador, um embaixador, alguém que vai discutir com o rei ali o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. No reino de Deus, todos nós somos servos, e servos não podem escolher essas coisas. Então eu achei muito triste, foi muito triste aquilo ali. Tem muita gente que corre para as igrejas a fim de salvar a sua vida. Ok, pode vir, nós queremos isso, mas não estão dispostos a seguir a vontade do Senhor Jesus, que foi o caso ali de João 8, muitos criam no Senhor Jesus, estavam andando ao redor dele, mas quando ele falou sobre libertação, sobre pecado, a pessoa disse assim: não, eu acho que eu estou confundindo, esse cara não era o cara que eu pensava, não. Eu sou o cara, eu estou andando com ele porque eu acho que a palavra dele é boa. Eu acho, não é que a palavra dele é boa, eu acho. Mas ele falou uma coisa que eu não gostei, então não vou servi-lo, vou cair fora. Meus irmãos, para salvar a vida, no reino de Deus, o servo tem que aprender a abrir mão da sua vida, abrir mão da sua vontade, tem que lançar fora todo e qualquer plano que esteja contra a palavra de Deus. É isso que o Senhor Jesus quis dizer em Mateus 16, 24, que ele diz assim: quem perder a sua vida por minha causa, acha lá, é isso que ele disse. Ok? Então, quando nós encontramos o Senhor Jesus, tudo perde o valor, tudo que está ao redor perde o valor. Todas as nossas coisas agora são vistas como servo a partir do foco de Cristo Jesus. Se vocês pegarem Mateus 13, que a gente vai ver ali, tem várias parábolas, mas a gente pode dizer que Jesus, ele é o tesouro oculto no campo, ele é a pérola de grande valor, ele é a pedra angular que foi rejeitada, e tantas outras, ele é o pão da vida, tudo é ele é o centro, tudo para nós agora é ele. Quando nós o encontramos, tudo passa a ter um valor derivado dele, tudo é secundário, ele é prioritário. Tudo que nós possuímos não é mais nosso, é dele, é dele.
nós somos mordomos. A palavra agora é uma palavra também para escravo, que é diáconos. Mas diáconos também pode ser dispenseiro, garçom, mordomo. Tudo que nós temos agora é dele. Vocês lembram quando o servo era vendido? O servo era vendido, tinha uma dívida impagável, ele era vendido, e aí a sua liberdade agora era do seu dono, a sua vontade agora era do seu dono, ele não tinha mais o seu tempo definido, era o seu dono que dizia o que ele tinha que fazer, quando ele tinha que acordar, tudo que era dele agora passava a ser do seu dono. Então, teologicamente, nós somos isso, nós somos diáconos de Cristo, nós somos mordomos, de certa forma. E, em última análise, tudo que temos pertence ao Senhor Deus. Mas uma coisa legal é que tudo que é de Deus pertence a nós também. Essa é a grande... Lembra que o escravo ficava na casa do dono, o dono provia teto, mantimento, proteção, ali pagava suas dívidas de certa forma, e ele vivia ali sob a proteção do seu dono. Assim também é o reino de Deus. Tudo que nós temos é dele, mas tudo que é dele passa a ser nosso. Passa a ser nosso. Ok, então vejam bem, né? Pensar aqui em termos de bicicleta, carro, roupa, eletrodoméstico, tudo na verdade é do Senhor Jesus. Nós apenas usufruímos dessas coisas agora como servos dele. Se ele precisar de qualquer coisa que nós temos, meus irmãos, para a propagação do reino, nós devemos estar dispostos a entregá-las. E é aqui que o negócio torce. Porque você diz, eu sou escravo de Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, mas aí quando ele chega e pede algo da sua profissão para ele, tem muitos que dizem, não, uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser trabalho. Trabalho é fora o íntimo, é eu profissional. E a pessoa não mexe naquilo ali. Adolescentes, jovens, eu sou de Cristo, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou do Senhor. Aí você diz assim, olha, a gente vai ter que fazer uma limpeza aqui na igreja no sábado. Aí ninguém veio. Ai, mas a limpeza deixa lá para os diáconos, são os mais velhos, né? Não vem aqui não. Então nessa hora, o meu tempo é meu, o meu tempo não é do Senhor. No caso daquela senhora, o meu casamento é meu. É eu que digo quando termina e quando começa. Não é de Jesus. Eu posso até conversar com ele, ele vai compreender, mas eu não vou abrir mão. Então nós temos que estar dispostos a entregar o que nós temos para ele como servos. E é comum nós encontrarmos pregadores ensinando, né, que nós devemos aceitar Jesus, porque agora nós seremos príncipes no reino de Deus, todas as bênçãos celestiais de Cristo serão nossas, tudo é verdade. Nós somos co-herdeiros de Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais de Cristo Jesus, mas nós temos que ensinar também, meus irmãos, que tudo que é nosso passa a ser dele. Mas a bênção é que tudo que é dele passa a ser nosso também. Vocês lembram em Atos, os novos convertidos, diz assim, que na multidão dos que creram era um só coração, uma alma, e dizia assim sobre os primeiros cristãos, ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das suas coisas. Eles não consideravam seus, era do reino. Isso é estar no senhorio de Cristo, isso é viver a serviço do rei. E aí eu pergunto, como é que está a sua vida de serviço? Como é que está a sua vida em termos de pertencimento ao Senhor Jesus? A quem a sua vontade se dobra? A sua ou ao do Senhor Jesus? A quem a sua vontade se dobra? No frigir dos ovos, quando você tem que tomar uma decisão que você vai perder algo em relação a Cristo, você abre mão desse algo? Essa é a pergunta. Essa é a questão do escravo, porque o escravo ele tem que abrir mão. O escravo ele não tem como não obedecer, ele é escravo de Cristo. Nós temos que rogar ao Senhor para que nós possamos ter a bênção de servi-lo no seu reino. Por quê? Porque o rei está voltando, meus irmãos, está voltando, e quando ele vier, ele prestará contas. E nós, naquele momento, nós não teremos como dizer sim, não, ou vou chamar aqui ele para conversar, vou ter uma conversinha com ele. Não tem isso. Amém? Só uma última palavra, para alguém que se sentiu muito triste com isso. Nós somos filhos de Deus ou somos escravos de Cristo? Só para finalizar, né? Então, eu quero finalizar falando sobre isso.
Nós somos escravos e somos filhos de Deus. Olha, eu tenho falado muita coisa sobre o reino de Deus, eu não vou repetir aqui, mas as Escrituras, elas afirmam categoricamente em termos da nossa condição espiritual agora, que nós somos filhos de Deus. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Somos filhos de Deus. Essa é a nossa condição espiritual, membros da família de Deus. Romanos 9, 25, 26, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amado ao que não era amada, e no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então somos filhos do Deus vivo. Efésios 1, 5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então fica claro, meus irmãos, que com respeito ao sacrifício do Senhor Jesus, essa é a nossa nova condição espiritual. Nós somos filhos de Deus. Dentro do reino, nós somos filhos amados de Deus. Isso é uma honra, é um privilégio e é um consolo muito grande. Muito grande. Ser chamado filho de Deus é uma demonstração de infinito amor de Deus por nós pecadores, que fomos alcançados pela graça. A coisa é tão impressionante que o apóstolo João, ele se impressiona com isso quando ele diz, 1 João 3, 1, ele diz o seguinte, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então ninguém se engane não, tá? Nós somos filhos de Deus mesmo. É uma bênção sem pai, é uma graça inaudita, porque nós somos filhos do Pai Celestial, nós somos irmãos do Senhor Jesus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso é bênção, tem muito texto, não vou ler aqui, então não tem como não se alegrar com essa posição de status espiritual. Nós temos essa condição, nós somos chamados para ser filhos de Deus vivo. E essa é uma alegria que temos que ter sempre em nosso coração. Efésios 2,19 diz assim, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Somos da família de Deus. E o Senhor Jesus, agora, ele vai nos chamar de uma coisa que é ainda mais impressionante. Ser filho de Deus já é incrível mesmo. Mas em João 15, ele faz uma relação entre servo e outra palavra. Olha o que diz João 15, 13 e 15. Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Opa, está me chamando de amigo. Vós sois meus amigos. Oh, legal, se fazeis o que eu vos mando. Tem que lembrar isso aqui. Mas o legal é que ele diz no versículo 15 assim, já não vos chamo servos. Servos aqui é doulos, tá? Escravos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Puxa, agora nós somos amigos. A palavra de Deus vai usar essa palavra para Davi, vai usar essa palavra para Abraão, eu não lembro se usa para Moisés, mas o Senhor Jesus usou essa palavra para os seus discípulos. Ele nos deu a conhecer tudo aquilo que o Pai tinha falado para ele. Então, nesse contexto, um servo, um escravo, ele não tem liberdade para ouvir a conversa do seu amo. Mas o Senhor Jesus falou tudo para nós. Então, é graça sobre graça. Nós somos súditos do rei e somos amigos dele também. Isso nos dá segurança. Mas, meus irmãos, tem muitos outros status aqui que eu não vou falar. Somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros, somos raça eleita, somos nação santa, somos colaboradores de Cristo. Tem muitos adjetivos que é falado sobre os filhos de Deus. E são status verdadeiros e tem implicações legais sobre isso. Mas entendam, em termos de desempenho de serviço, nós não temos liberdade para dizer não à vontade de Deus. Entenderam? São coisas diferentes. Posição espiritual, filhos de Deus e muitas outras coisas. Desempenho de serviço, escravos. Quanto à palavra de Deus, nós não temos liberdade para dizer não à palavra de Deus. Essa palavra é a ordem para nós. E faremos bem se lembrarmos disso o tempo inteiro em nossas vidas. E quando fizermos um bom serviço, sou servo inútil. Só fiz aquilo que deveria fazer. Amém? É isso. Então,
Vamos só lembrar aquela frase lá, o cara que chega na igreja e diz assim: eu quero apresentar o grande servo de Deus. Meus irmãos, se é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Porque o maior servo é o menor de todos. Então, entre nós, todos temos que ser os menores. Tinha que haver uma competição entre nós para ver quem serve mais, quem se humilha mais no sentido de servir melhor ao seu próximo. É isso que é ser discípulo de Cristo. É isso que é ser escravo a serviço do Rei dos Reis. E seja o Senhor servido a abençoar a nossa igreja com essa bênção. Amém? Vamos ficar em pé para finalizar. Senhor, nosso Deus, nosso Rei, Senhor que tem nos salvado, tem nos libertado do império das trevas, tem nos colocado, Senhor, como filhos no Teu reino, também nos ajuda a servir-te nesse reino, a lembrar que em termos de serviço nós somos, Senhor, Teus escravos. Dá-nos alegria no servir, dá-nos, Senhor, vontade, disposição para servir também, que sempre esteja em nosso coração que Tu és o Rei e que nós somos os servos, e também nos alegrarmos, Senhor, porque Tu nos considerou, apesar da nossa posição, Teus amigos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Olha para a Tua igreja aqui reunida, olha para a Tua igreja em toda a face da terra e derrama, Senhor, a bênção dos Teus filhos, Teus discípulos, se alegrarem na condição de serem Teus escravos. Levanta uma geração, Senhor, que se intitule com toda alegria e toda humildade: nós somos escravos do Senhor e vivemos para Ti. Levanta, Senhor, começa aqui pela nossa igreja. Nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.